falamos de segurança e até tendo em conta os vários ataques que têm sido feitos e as suspeições que existem sobre algumas partes do mundo, todos os cuidados, obviamente, que são exigidos nesta fase, sempre, mas principalmente nesta fase. E também podemos olhar para o espaço, nomeadamente para a estratégia nacional do espaço que existe para o nosso país, 2030. Ricardo Conde é o nosso próximo interveniente neste Portugal Air Summit. É o diretor da Agência Espacial Europeia, presidente da Agência Espacial Portuguesa, não é europeia. Ainda não é. E como é que está o nosso espaço? O nosso espaço está a crescer. Está? O espaço entre nós está a crescer. Não é entre nós, mas o espaço cá em Portugal. Mas Portugal tem aqui grandes possibilidades ou não? Porque fala-se muitas vezes da nossa situação estratégica, não é? A visão privilegiada que nós temos de localização, que é estratégica. E isso pode ou não vir a fazer a diferença. E está a fazer ou não tem havido os meios financeiros? Porque é sempre a desculpa. Cristina, Falta de essa meios, foi sempre uma falta motivação. De recursos financeiros. A motivação, quando nós começamos este desafio, foi exatamente perceber que a nossa localização é algo que nós podemos tirar como vantagem, não é? Sim. E nós estamos a falar, por exemplo, Os naquilo Açores? que é os Açores. E olha, temos aqui conosco alguém dos Açores, que eu estou a vê-los ali ao fundo, É? que tem muita Bem-vindos! expectativa do que é que nós vamos fazer daqui para a frente. E vamos fazer, tenho a certeza, coisas interessantes, mas que temos que fazer em Portugal escolhas. E eu acho que é mesmo por aí que eu vou começar, porque Portugal é um país pequeno, com ambições grandes, como é evidente. Sempre tivemos. Sempre tivemos, aliás, o espírito dos navegadores é exatamente isso, não Às é? vezes não damos a importância a exatamente esse espírito que ainda está inerente e subjacente ao E nosso ADN, não é? Esta nossa conversa dá-nos um mote, exatamente, para nós prepararmos o futuro, que é isso um bocadinho que eu vou falar. Nós temos que, para já, compreender um bocadinho o momento onde nós estamos e depois temos que olhar para o futuro, como é que Portugal, com estas limitações que temos, no contexto muito complexo que estamos a viver, como é que perspectiva aquilo que é o nosso futuro nesta área, que é uma área que impacta todos nós. A Cristina, quando veio aqui, saiu de Lisboa, eu e a Cristina conhecemos, né? Nota-se, não é? É a primeira pessoa a apresentar alguém. Peço desculpa aí em casa, mas faz parte deste diálogo. E quando a Cristina veio, pôs a posição GPS, do GPS, que lhe deu o melhor caminho. Ou seja, algo ali no espaço eu vou usar aqui a fazer diferença. Ou seja, o espaço é quase como Deus, não é? Como, para quem é crente, que está entre nós, está sempre no meio de nós. E até as mensagens que às vezes nós trocamos, realmente os telemóveis são essenciais no nosso cotidiano, não é? E cada vez mais. Veja-se, por exemplo, aquilo que está a acontecer neste ano de problema que nós estamos a viver com a guerra que voltou à Europa. As próprias comunicações que são asseguradas, em particular no teatro de operações, com as infraestruturas espaciais. E é um pouco isto que nós temos que olhar, mas também compreendermos uma coisa, que é o ponto de partida, que é a sustentabilidade. Também, não só, nós falamos muito da sustentabilidade aqui ambiental, mas há uma parte absolutamente crítica que é a sustentabilidade no espaço. A minha colega, a Chiara, que fez aqui uma intervenção, aliás, está a atuar numa área que importa, que nos impacta a todos, que é como é que nós asseguramos aquilo que tem sido uma trajetória talvez, eu diria natural, mas errante, da utilização do espaço exterior. Nós estamos, de alguma forma, a fazer no espaço, no outer space, no espaço exterior, a cometer os mesmos erros que cometemos quando começou, digamos, a própria conquista espacial, na década de 60, talvez impulsionado por um certo desejo de, industrialmente, nós olhamos para o espaço como uma oportunidade também comercial, mas não olhamos numa vertente de sustentabilidade. E, por exemplo, há uma comparação aqui que nós fazemos muito. Os detritos. É isso. O trajeto que nós temos vindo a fazer, por exemplo, nos nossos oceanos, os plásticos nos nossos oceanos. Eu estive aqui no outro dia num painel que referi isso. Esse trajeto de irresponsabilidade, de alguma forma, foi feita também no espaço. E hoje nós temos
olhar de uma forma muito séria, muito preocupada E quando com a às vezes sustentabilidade do surgem espaço. aquelas notícias, que inclusive eu dou, não é? Que poderá vir a cair algures no oceano, presume-se que não atinja nenhuma parte povoada do mundo, de um detrito ou ainda do tempo da União Soviética ou de outro país qualquer, da China, etc. Como é que isso sucede? Como é que de repente uma infraestrutura que está lá em cima, que é ali colocada, tem a ver exatamente com esse mau planeamento? Tem, uma mas não espécie só. de planeamento urbanístico espacial. Também, mas não só. Mas essas são as boas notícias. Nós temos aqui entre nós algumas pessoas que atuam exatamente na parte do deorbiting, que é colocar as coisas que não utilizamos lá em cima, colocá-las cá em baixo. Mas essa é uma boa notícia. Isso significa que houve reentrada e houve um retirar, muitas vezes ativo, propositado, outras vezes passivo, até porque naturalmente as degradações das órbitas fazem com que haja reentrada. Quando muitas vezes nós vemos algumas assim iluminar o horizonte, Sim. às vezes são reentradas, às vezes são meteoritos, são reentradas de asteroides. Mas essa é boa parte da coisa. Mas é também, e é engraçado porque isto acaba por ser como ao lixo cá na Terra, torna-se um negócio também. E neste momento estamos exatamente aí, estamos a falar de futuro. O que nós estamos a falar é uma perspectiva da utilização sustentável do espaço que passa por duas dimensões. Olha, a primeira passa por uma regulação internacional, como é que nós acedemos ao espaço e como é que são implementadas as regras para, por exemplo, um satélite está a orbitar a Terra durante 3 anos, como é que nós o forçamos a ficar para baixo? Portanto, isso são boas notícias, que há uma certa consciencialização, mas tem que haver também uma coordenação internacional. E está-se a trabalhar, os países estão a trabalhar nessa... O problema é quando há descoordenação e quando estamos num período de guerra, falámos da cibersegurança, isso tem extremamente relevância e também na parte espacial, porque de repente pode-se perder o controle. Nós confiávamos, entre aspas, tentamos sempre confiar num determinado país, mas de repente as coisas não podem ser assim e o espaço está a ser utilizado de uma maneira menos positiva, não é? Isto não foi combinado. Não foi. Mas há uma coisa absolutamente fantástica que a Cristina está a perguntar, que nos leva àquilo que é... isto é cooperativo. São coisas cooperativas. Eu dou um exemplo para nós tentarmos... Não se pode fazer este exemplo, transferir este exemplo exatamente para o espaço, mas a nível global, o tráfego marítimo tem muito de semelhante, no próprio conceito, com o outer space, aquilo que utilizamos hoje do espaço. E uma das coisas é exatamente, por exemplo, estão instalados em vários navios aquilo que se chama o AIS, que é uma forma cooperativa, significa que eu tenho interesse de ter isto para alguém saber onde é que eu ando. Pode haver um desastre, pode haver... Mas isso é cooperativo. É a localização, não é? É a localização. Ora bem, no espaço, toda a coordenação também é cooperativa e não é cooperativa, não é? Mas podia, e a grande questão é como é que nós fazemos este framework internacional para cooperar, mas há Estados que fizeram exatamente aquilo que estava a falar, provocaram deliberadamente este tipo de problemas. Eu lembro que eu penso que foi ano passado, foi feito um teste anti-satélite, portanto o AST, Anti-Satellite Testing, que é mandar um míssil para destruir, por exemplo, os russos fizeram isso, para destruir um satélite, propositadamente, para fazer aqui uma prova de tecnologia. O que aconteceu? Aconteceu que criamos um problema, amplificamos um problema. A boa notícia, se é que há boas notícias nisto, não é? Mas assim, a parte menos má, é nós olharmos para isto numa perspectiva também que muitas empresas, temos aqui algumas que estão aqui a ouvir, muitas empresas posicionam-se numa nova oportunidade, aquilo que se chama também hoje o Space Economy, que é não só nós criarmos as condições para mitigarmos o problema, tecnologicamente, por exemplo, se temos um satélite a orbitar a Terra e que não tem meios de fazer a reentrada, neste momento há uma série de empresas... Não, mas não é destruído, é o que não importa. Pode ser enviarmos alguma coisa para se acoplar para fazer com que ele reentre. A reentrada segura. É a melhor... Controlada. Exatamente, controlada. Outra é remover propositadamente aquilo que temos em órbita. Neste momento, e Portugal tem várias empresas que está envolvido exatamente nestas missões, que é, lançam
digamos, eu vou dizer esta expressão, captores, digamos, de satélites defuntos, de estágios superiores de lançadores, para agarrá-los e fazer a reentrada. Mas há outra dimensão. É aquela dimensão do hoje, e referi, do Space Economy, que é a perspectiva do futuro. Como é que será o espaço daqui a 3 anos? O facto é que ninguém sabe, nesta lógica do Space Economy, se isto será o espaço será um domínio comercial. Há uma grande incógnita. Porquê? Hoje nós reparamos, por exemplo, a emergência, ou a emergir algumas empresas que tentam mudar um bocadinho do paradigma como nós comunicamos. Hoje nós, para fazermos um contrato para o nosso telefone, nós fazemos um contrato com um operador terrestre. Hoje já o podemos fazer com um operador global. A SpaceX, e vamos dar, em particular, o Starlink é um exemplo. Ou seja, é um operador que nós, o que necessitamos, simplesmente é uma forma de este conceito do roaming acabar por desaparecer. Isto leva a uma mudança de paradigma, o espaço como serviço. Mas será que serviços como, por exemplo, o posicionamento, o chamado Position Navigation and Time, vocês reparem uma coisa que é absolutamente fantástica. Em 90, quando houve o GPS, quando foi lançado o GPS, foi lançado como um instrumento tático, militar. Sim. Aliás, ele foi, de alguma forma, demonstrado quando foi a Guerra do Golfo, não é? Na primeira, exatamente. E eu estava no serviço militar nessa altura, 91. E toda a gente tentou perceber como é que isto vai influenciar a economia no futuro. O facto foi um dos grandes marcos estratégicos para o desenvolvimento tecnológico em vários domínios. Reparem, não há uma forma mais absolutamente fantástica que pegar nisto e um país controlar uma economia. Claro. O GPS controlou a economia. Agora, tem apenas 4 minutos e 13 segundos para terminar a sua intervenção. Pronto. Não, ainda falta um pouco. Tendo em conta, há pouco falou-se do plano de recuperação e resiliência. Nós temos uma zona marítima enorme. Somos dos países... Sim. Dos maiores países da Europa. Tirando aquele quid pro quo que existe, que nós sabemos, passamos em cima dele, aqui com os nossos hermanos, mas realmente temos uma zona económica exclusiva, marítima, enorme. Logo, é acompanhada pela espacial, não é? Os céus aqui também têm limites e têm fronteiras, embora muitos pensem que não têm. Tem fronteiras. Agora, a questão é, com o plano de recuperação e resiliência existente, com os meios, com a tal posição geográfica que nós temos... Vamos falar sobre isso. Até 2030, o que é que poderá acontecer? Tem 3 minutos e 20 segundos. Tenho, então... Agora deixe sozinho estes 3 minutos Cristina, e 20 segundos. Obrigado pela facilitar a conversa, não é? 3 minutos e 20. Então, em 3 minutos, eu vou mais ou menos dizer aquilo que... repare, 3 minutos para dizer o que é que Portugal, em particular, e o seu contexto no mundo vai estar, é complexo. Vamos pegar nesta questão do Atlântico. O Atlântico sempre foi uma componente que nos motivou. E é uma componente que nos motiva. Esta grande massa de água que nós temos à nossa frente e o contexto também político que hoje nós vivemos, faz com que Portugal não é um país periférico da Europa, é um país central no Atlântico. E as nossas ilhas projetam esta centralidade. Quando nós relacionamos o território com o espaço, este é um domínio, obviamente, em que Portugal tem que ter, eu não gosto muito do conceito de soberania, mas que tem que ter uma aspiração de fazer com que, de alguma forma, esta área, este domínio, tenha uma expressão também tecnológica. Não há nada melhor que vermos esta dimensão através da tecnologia, em particular os satélites, mas não só. Em particular, o que é que nós podemos fazer com esta localização? E nós podemos fazer várias coisas. A primeira, monitorizar os nossos recursos. Cada vez mais, o oceano é tratado de uma forma diferente. Vejam o que aconteceu na Conferência dos Oceanos. 30%, nós temos a obrigação de proteger 30% das nossas áreas protegidas. Nós vamos conseguir fazer. E esta oportunidade fez com que, no âmbito também da estratégia Portugal 2030, mas associada a uma motivação suplementar, vou dizer assim, pela indústria, organizar-se naquilo que é, ou que foi, e já está neste momento a ser, o plano de recuperação também utilizado para o espaço. Ou seja, Portugal em 3 anos, Portugal em 3, 4 anos, vai ter uma dimensão
uma capacidade de nação espacial enquanto detentora de capacidade de satélites. Operar, um novo operador, uma política de dados, a utilização cada vez mais dos dados, esta é uma dimensão. Portugal está a fazer esse serviço, Portugal está a fazer este trabalho, Portugal está a construir estas capacidades. A Estratégia 2030, um suporte e um instrumento público, chamado uma política pública para o setor, como é a participação na ministerial da Agência Espacial Europeia, associado ao plano de recuperação e as agendas para o espaço. Nós vimos aqui o exemplo da parte do Space Debris, que é extremamente importante, mas na parte também da observação da Terra. Sustentabilidade, quando falamos de sustentabilidade, nós temos que falar no território terrestre e marítimo. E depois temos aqui, e estou quase a acabar, e temos aqui uma dimensão de acesso e retorno do espaço. Portugal pode, deve e vai, e está a ambicionar em, de alguma forma, pegar naquilo que é a sua matéria-prima, a sua localização, e pegar e estruturá-la em ideias que sejam hoje possíveis, rentáveis de nós fazermos de Portugal também um ponto de acesso ao espaço. Eu estou a falar, obviamente, naquilo que é a dimensão das nossas possibilidades, que é instalarmos um ecossistema em Santa Maria com um acesso e retorno do espaço. 2023 reserva-nos, penso que boas energias, mas também boas atitudes para nós implementarmos aquilo que é esta ambição. A agência, em particular, neste caso, eu estou a falar do acesso ao espaço, com todo o próprio ecossistema e as próprias entidades do Governo dos Açores, estamos a fazer com que essa seja uma realidade. Vai haver o vai e vem, o chamado o veículo reutilizável europeu, o Space Rider, vai ser uma realidade em Santa Maria. Nós vamos ter um ponto de retorno do espaço, mas há mais. Neste polo que estamos a tentar desenvolver, vamos também ter a capacidade de testes de voos hipersónicos. É algo que vamos edificar já a partir do próximo ano. E depois já aqui o lançamento, e penso que já estão aqui, não vejo bem aqui, mas desde este ponto, algumas empresas que vão dar os primeiros passos nos voos suborbitais. Vai ser um hub também para concentrar. E vamos olhar para o futuro. E o futuro é fazer com que, de uma vertente comercial e numa vertente comercialmente sustentável, nós consigamos fazer também deste hub um ponto de acesso ao espaço, naquilo que é sempre o contexto onde Portugal, os Açores, se encontram, na Europa. E contribuir isto também para um fator absolutamente crítico e fundamental hoje. Portugal construir a resiliência que a Europa precisa. Portanto, são estes vetores apoiados sempre no denominador comum, que é a educação para o espaço, a divulgação de uma literacia para o espaço e fomentarmos todos, durante este período, durante estes 3, 4 anos, fomentarmos o desenvolvimento das capacidades, das competências nacionais da nossa indústria, dos nossos centros de investigação. Boas notícias vêm aí, a partir do último trimestre deste ano, mas também a execução e a implementação a sério e a doer, digamos, e os grandes desafios começam exatamente em janeiro de 2023. Portanto, isto é um bocadinho o futuro, não só, enfim, eu refiro-me aqui um pouco ao contexto nacional, muito haveria a dizer no contexto internacional, porque há aqui uma grande incógnita, como é que isto tudo funcionará, em particular aquilo que é a perspectiva do Space Economy e o que é a perspectiva, em particular, daquilo que é a grande ambição do homem, olhar também para esta dimensão como o conhecimento, com as janelas que o James Webb nos abriu para o universo e para nós compreendermos também um bocadinho a nossa posição aqui neste planeta e a fragilidade que isto representa. Se calhar estas ferramentas olham para o nosso planeta de uma perspectiva diferente, em que temos que o cuidar para nós, de alguma forma, olharmos também para nós próprios como uma espécie, quem sabe, interplanetária, com a perspectiva da colonização da Lua, com a perspectiva de irmos a Marte. Isto não pode acontecer, não será uma realidade se nós não cuidarmos dessa casa. Portanto, termino dizendo que o espaço tem que ser uma ferramenta, ou tem de criar as ferramentas para criar os domínios de sustentabilidade, obviamente crítico na nossa Terra, na nossa casa, que é o nosso planeta, mas também daquilo que é a nossa perspectiva de nós virmos a ser
de facto, esta espécie interplanetária que muitos sonham. Portanto, ficaria por aqui. Eu estou em déficit com 3 minutos e obrigado. E obrigado pelo suporte, Cristina. Está bem? Obrigada, Ricardo. Agora